Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor do site e hoje tem dica de muito campeonato aí, né? Nessa quarta-feira tem Eurocopa, tem Brasileirão e tem Copa do Brasil. Então bora conferir aí todos esses jogos da lista. Primeiro jogo da lista, pessoal, dessa quarta-feira, 16 de junho, às 13 horas, a segunda rodada já da Eurocopa. Turquia enfrenta o País de Gales e a Turquia vem um pouquinho mais favorita para esse duelo, tá? Lembrando que a Turquia perdeu por 3-0 o primeiro jogo contra a Itália e o País de Gales empatou por 1-1 contra a Suíça na primeira rodada da Eurocopa. De acordo com as estatísticas, 41% para a vitória da Turquia, 30% o empate, que também é muito provável, e 27% para a vitória do País de Gales. As cotações aqui, 2,52 para a Turquia, 3,22 o empate, 2,92 vitória do País de Gales. Os outros mercados, mercado de gols, 62% para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, 36%, e para ambos marcarem 42%. Tá no retrospecto aí das duas equipes, a gente vai deixar aqui na Eurocopa, né? Mas no retrospecto, nas últimas 6 partidas da Turquia, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota só para a Turquia, né, que foi justamente contra a Itália. E nas últimas 6 partidas do País de Gales, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Na primeira partida aqui, a Turquia perdeu, né, para a Itália por 3-0 e sofreu 3 gols, não marcou nenhum. O País de Gales marcou um gol, sofreu um gol. Né, conseguiu um empate, foi atrás do empate e conseguiu. Né? No retrospecto geral aqui, ó, Turquia contra a Itália perdeu por 3-0, ganhou da Moldova, empatou com a Guiné e ganhou do Azerbaijão. O País de Gales empatou com a Suíça, empatou com a Albânia, perdeu para a França e ganhou da República Tcheca. Tá? No confronto direto aí dessas duas equipes, não tem as estatísticas aqui do confronto direto, né, do head-to-head, né, mas esse é o grupo, tá? Itália em primeiro com 3 pontos, País de Gales e Suíça com 1 ponto e Turquia com 0 pontos. Tá? Para essa partida eu digo que a Turquia chega como favorita, né? Então empate ou vitória da Turquia e menos de 2,5 gols, né? Pelo que apresentaram as duas equipes na primeira partida, né? A Turquia sofreu 3 gols, não conseguiu chegar a nenhum gol. E o País de Gales sofreu um gol, marcou 1, né? Uma média aí de menos 2,5. A Turquia que vai mandar o jogo, né? A Turquia que é a favorita, né? Não tem uma média tão alta de gols assim, né? Então, menos de 2,5 gols. Uma cotação aqui de 1,63, tá? E vitória ou empate da Turquia para essa primeira partida. Segundo jogo da lista, pessoal, mais um jogo da Eurocopa no dia 16 de junho, às 16 horas, um jogão, Itália contra Suíça, tá? A Itália vem favorita após vencer a Turquia por 3-0. A Suíça jogou muito bem contra o País de Gales, conseguiu um gol, mas sofreu o empate no segundo tempo, tá? A Suíça tá muito bem, né? Não deixe se enganar pelo empate, a Suíça jogou muito bem e vai dar um bom trabalho contra a Itália, mas a Itália segue favorita com 61% de chance de ganhar, 23% no empate e 15% para a vitória da Suíça. Aqui nas cotações, 1,87 para a Itália, 3,52 no empate, 4,32 para a Suíça. Tá no mercado de gols, mais de 1,5, 68%, então muito provável de bater esse aí, mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols na partida, mais de 2,5, 42% apenas, tá? E para ambos marcarem 40%. Né? No retrospecto aí das últimas 6 partidas da Itália, foram 6 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Do lado da Suíça, 5 vitórias, 1 empate justamente contra o País de Gales e 0 derrotas. Tá? Aqui na Eurocopa, né, uma partida para a Itália, 3 gols marcados, 0 sofridos, 1 vitória. E da Suíça, uma partida, 1 gol marcado, 1 gol sofrido. Tá? No retrospecto geral aí, Itália 3-0 contra a Turquia, 4-0 contra a República Tcheca, 7-0 contra San Marino e 2-0 contra a Lituânia. Do lado da Suíça, 1-1 contra o País de Gales, 7-0 contra Liechtenstein, 2-1 contra os Estados Unidos e 3-2 contra a Finlândia. Tá? No confronto direto aí, nas últimas 4 partidas, tivemos 3 empates e 1 vitória da Itália lá em 2003, tá? Tá vendo que os jogos são bem distantes, tá? 2003, 2006, 2009 e 2010. Tá? Aqui está a tabela, né? Itália em primeiro com 3 pontos, País de Gales com 1 ponto, Suíça com 1 ponto e Turquia com 0. Então, para essa partida, vocês viram aí, né, nos últimos 4 confrontos, aí, desde 2003, a Suíça não ganhou da Itália, tivemos 3 empates e 1 vitória da Itália.
digamos que a Itália tá melhor, né? Então a gente coloca vitória da Itália ou empate, vai dar uma cotação aí de 1,30 por aí, né? Vitória da Itália ou empate, e mais de 1,5 gols pela média alta aí da Itália, 3,33. A Itália que vai ditar o ritmo do jogo, mas a Suíça também tem uma média alta de gols, 2,83. Então, empate ou vitória da Itália, mais de 1,5 gols para a segunda partida da lista. Terceiro jogo da lista, pessoal, vamos migrar da Europa pro Brasil. Campeonato Brasileiro, Série A, 16 de junho, às 19 horas, o São Paulo recebe a Chapecoense, os dois times na zona de rebaixamento após 3 partidas no Campeonato Brasileiro, tá? Aqui não temos os gráficos, né, de porcentagem ou cotações, mas vamos dar uma analisada aqui nas partidas. Nas últimas 6 partidas do São Paulo, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Chapecoense, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Tá no Brasileirão Série A, né? O São Paulo aí com 3 partidas, marcou nenhum gol. Chapecoense com 3 partidas, marcou 1, sofreu 6, tá? Nenhuma vitória para o São Paulo, 1 empate e 2 derrotas para o São Paulo, a mais recente contra o Atlético Mineiro. A Chapecoense tem um empate justamente na última rodada contra o Ceará por 0-0, 2 derrotas, né? No confronto aqui, nos últimos confrontos, São Paulo perdeu por 1-0 para o Atlético Mineiro, ganhou do 9 de julho por 9-1, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0 e perdeu para o 4 de julho por 3-2 pela Copa do Brasil, né? Antes disso, empatou na estreia do Brasileirão com o Fluminense, tá? Então, um empate para o São Paulo, 2 derrotas no Brasileirão. Chapecoense empatou com o Ceará, perdeu para o ABC, perdeu para o Palmeiras, ganhou do ABC e perdeu para o Bragantino também no jogo de estreia aí do Brasileirão. Tá no confronto direto, head to head, nas últimas 4 partidas aqui, temos 3 vitórias do São Paulo e uma da Chape, tá? Em 2019, 3-0 para o São Paulo, ainda em 2019, 4-0 para o São Paulo, depois uma vitória da Chape em 2018 por 1-0 e 2-0 para o São Paulo em 2018. Assim está a tabela do Brasileirão, São Paulo em 17º, a Chape em 18º aqui, né, na parte de baixo da tabela. Logicamente o São Paulo é mais favorito, precisa dos 3 pontos para ficar mais aliviado nesse começo de Brasileirão, para garantir os 3 pontos aí. A Chape está passando por um momento difícil aí no começo do Brasileirão também, o São Paulo é mais favorito, vitória do São Paulo e mais de 1,5 gols aqui pela média, né? O São Paulo vai ditar o ritmo do jogo, tem 2,33 gols por partida, ganhou de 9-1 no 4 de julho, é lógico que Chapecoense não se compara aí ao 4 de julho, Chapecoense está na primeira divisão, né? Logicamente que não vai ser um jogo com placar tão elástico assim, mas o São Paulo é mais favorito e deve assegurar a vitória aí com mais de um gol na partida, tá? Quarto jogo da lista, pessoal, um jogão internacional, recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, 16 de junho, às 19 horas, pela 4ª rodada do Brasileirão, tá? E para essa partida aqui a gente vai dar uma olhadinha no retrospecto das duas equipes, né? 6 partidas do Inter, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Do lado do Atlético, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Aí no Brasileirão, o Internacional nas últimas 3 partidas, 4 gols marcados, 7 sofridos. Do lado do Atlético, 3 marcados, 2 sofridos, tá? 1 vitória para o Inter, 1 empate e 1 derrota. Do lado do Atlético, 2 vitórias e 1 derrota, justamente na partida de abertura contra o Fortaleza. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das partidas. O Internacional ganhou do Bahia na última rodada do Brasileirão, perdeu para o Vitória por 3-1 na Copa do Brasil, perdeu para o Fortaleza por 5-1 na segunda rodada do Brasileirão, ganhou do Vitória na Copa do Brasil, empatou com o Sport por 2-2 na rodada de abertura do Brasileirão, tá? Do lado do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo por 1-0, ganhou por 2-1 do Remo, ganhou do Sport, ganhou do Remo novamente e perdeu por Fortaleza por 2-1 na rodada de abertura. Tá no confronto direto aí nas últimas 4 partidas, 3 vitórias do Inter e 1 empate, nenhuma vitória do Atlético Mineiro aí desde 2019, tá? Nas últimas 4 partidas aí desde 2019. Na tabela do Brasileirão, né, essas equipes ficam assim, o Atlético Mineiro em 5º e o Inter em 13º, tá? O Atlético Mineiro com 6 pontos e o Inter com 4. Né? Para essa partida aqui o Atlético Mineiro vem melhor, tá? Pelo retrospecto aí tá jogando melhor, né? O Inter perdeu o técnico, né? Mas o Inter acho que
consiga segurar, arrancar um empate para essa partida. Eu acredito que seja um empate ou vitória do Atlético Mineiro, tá? Mas muito provável que seja um empate. E menos de 2,5 gols pela média dos clubes. Aí o Internacional vai ditar o ritmo do jogo, é mandante, tá? O Atlético é mais favorito, obviamente, mas acredito que seja um jogo como foi o jogo do Atlético contra o São Paulo. Um jogo com apenas um gol, um jogo bem disputado, mas os dois times muito fechados, tá? Então, empate ou vitória do Atlético e menos de 2,5 gols, tá? Média do Inter 1 por jogo e do Atlético 1,83, tá? A média do Atlético é um pouquinho mais alta, mas quem vai ditar o ritmo do jogo é o Inter, que tá jogando em casa, tá? Então, empate ou vitória do Atlético, menos de 2,5 gols para esse penúltimo jogo da lista. O último jogo da lista, pessoal, a gente vai migrar do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, 16 de junho, às 21h30, o Flamengo enfrenta o Coritiba pela terceira rodada da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo, o Flamengo venceu o Coritiba por 1-0 e o gol fora não tem peso maior. Então, se o Coritiba ganhar do Flamengo por 2-1 no Rio de Janeiro, né, a partida vai para os pênaltis, mesmo o Coritiba tendo marcado 2 gols fora, porque o gol não tem peso maior, né? No retrospecto aí do Flamengo, 6 partidas, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Do lado do Coritiba, 6 partidas, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, tá? O retrospecto aqui tá bem desigual, né? O Coritiba não tá na Série A, então não dá pra gente comparar aqui, tem 0 jogos, ó. O Flamengo tem 2 partidas aí na Série A. Então a gente vai olhar nas últimas partidas aí. O Flamengo enfrentou o América Mineiro, ganhou por 2-0, ganhou do Coritiba por 1-0, não enfrentou o Grêmio, ganhou do Palmeiras por 1-0 na primeira partida aí do Brasileirão do Flamengo. O Coritiba empatou com Londrina, perdeu para o Flamengo, perdeu por 2-0 do Botafogo e ganhou do Avaí por 2-0, tá? Num confronto direto aí, né, nas últimas 4 partidas, 3 vitórias do Flamengo e 1 do Coritiba lá em 2017. Logicamente o Flamengo vem mais favorito para essa partida, joga em casa, já tem 1-0, saiu na frente, então o jogo da volta aí o Flamengo provavelmente vai sair com a vitória também, então a gente vai na vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols para essa partida, provavelmente um 2-0 para o Flamengo aí. É o Flamengo que vai ditar o ritmo do jogo, tem uma média de 1,50 por partida, né? O Coritiba tem uma média bem baixa, né? Precisa de um gol aí, se for 1-0 para o Coritiba, dá para levar para os pênaltis, mas o Coritiba fazendo 2 consegue se classificar. Se fizer 2-1, vai para os pênaltis. Mas o Flamengo bem favorito, vitória do Flamengo, então, e mais de 1,5 gols para essa última partida da lista.